Polícia Federal faz operação contra hacker e deputada Carla Zambelli, acusados de tentar invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Depois de 3 anos, Banco Central reduz taxa básica de juros da economia em 0,5 ponto percentual. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, promete apresentar em 90 dias solução para o valor cobrado no rotativo dos cartões de crédito. Presidente da Câmara, Arthur Lira, adia a votação das novas regras fiscais. Yanomamis denunciam a volta dos garimpos ilegais às suas terras. Brasil empata com Jamaica e está fora do Mundial de Futebol Feminino. China reduz horário para as crianças usarem telefones celulares. E o mistério do urso que fica em pé, parecendo um ser humano, ganha cada vez mais espaço nas redes sociais. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em endereços ligados à deputada federal Carla Zambelli. Foi uma operação para investigar as denúncias de invasões ao sistema do Conselho Nacional de Justiça para fraudar alvarás de soltura. Walter Delgatti Neto, conhecido como hacker da Vaza Jato, foi preso na manhã desta quarta-feira pela Polícia Federal no interior de São Paulo. A defesa de Delgatti Neto disse que não teve acesso à decisão que determinou a prisão do hacker e que ele foi levado logo cedo à sede da Polícia Federal em Araraquara. Delgatti Neto já foi preso outras 2 vezes e admitiu ter prestado serviços à deputada federal Carla Zambelli. Nesta quarta, ele foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes no inquérito que apura invasão e fraudes no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Documentos falsos foram incluídos neste sistema, como alvarás de soltura e um mandado de prisão contra o próprio ministro Alexandre de Moraes. Neste documento fraudado, localizado no sistema do CNJ, Moraes determinava a prisão dele próprio por litigância de má-fé. Isso ocorreu no começo deste ano e, na época, o Conselho Nacional de Justiça retirou esse sistema do ar para corrigir eventuais falhas e pediu uma investigação à Polícia Federal. Na manhã desta quarta-feira, além de prender Walter Delgatti Neto, a Polícia Federal cumpriu 5 mandados de busca e apreensão aqui em Brasília e em São Paulo, em endereços ligados à deputada federal Carla Zambelli. Logo cedo, os agentes estiveram na casa dela e no gabinete aqui na Câmara dos Deputados. No fim da manhã, Carla Zambelli convocou a imprensa para explicar a relação que tem com Delgatti Neto. Afirmou que contratou o hacker para fazer um trabalho específico no site dela e que esse serviço sequer foi concluído. Disse ainda que levou Delgatti Neto ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e depois ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele afirmou que poderia revelar fragilidades na urna eletrônica através de uma auditoria particular. Zambelli disse ainda que está à disposição da Justiça e que não tem relação com as fraudes no sistema do CNJ. Tenho muita tranquilidade de dizer que o que eu tenho de relação com esse Walter Delgatti é que um dia eu o conheci saindo de um hotel, ele pediu meu telefone, eu dei o telefone, ele a cada momento mudava de telefone ou então, quando falava, ele apagava as mensagens. Não gostava de falar por telefone, sempre queria falar ao vivo. Ele ofereceu o serviço de participar de uma espécie de auditoria das urnas eletrônicas durante o primeiro e segundo turnos. Então, depois disso, como é sabido de vocês, ele foi conhecer o presidente Bolsonaro, porque disse ele que teria muitas informações sobre tecnologia. A conversa foi privada, mas a pergunta que o presidente fez foi se as urnas eram confiáveis, porque essa questão do CNJ foi só uma brincadeira de mau gosto. Eu sou uma deputada séria, eu sei do que é certo e o que é errado, e eu acho que eu não participaria de uma piada de mau gosto com Alexandre de Moraes.
Eu sei o que pode acontecer com um deputado que brinca com ministros do Supremo Tribunal Federal, haja visto o nosso amigo Daniel Silveira, que está preso em Bangu. Então, eu não faria isso com a minha segurança, com o meu filho, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu marido, não faria esse tipo de coisa. A deputada Carla Zambelli passou a enfrentar outro problema nesta quarta-feira. O Conselho de Ética aceitou a denúncia de que ela extrapolou as prerrogativas de um parlamentar ao xingar o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, durante uma audiência em abril na Comissão de Segurança Pública e Combate Organizado. A votação seria hoje, mas foi apresentado vista e a decisão ficou para a semana que vem. O processo poderá levar à cassação de Zambelli ou a penas mais brandas, como suspensão ou mandato ou advertência. 10 pessoas morreram e 5 ficaram feridas durante uma operação das polícias militar e civil no Complexo da Penha, zona norte do Rio, nesta quarta-feira. A operação da polícia aconteceu depois que os militares foram informados que haveria uma reunião de líderes do Comando Vermelho em uma região dentro do Complexo da Penha, conhecida como Vacaria. De acordo com os moradores, a ação começou por volta das 3 horas da manhã e terminou às 2 horas da tarde, após um protesto de mototaxistas. Durante a troca de tiros, 2 policiais militares foram feridos. Um deles foi atingido no abdômen e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, para os primeiros socorros e logo em seguida transferido para o Hospital Central da Polícia Militar, no centro do Rio de Janeiro. O policial militar segue internado em estado estável. O outro militar foi atingido por estilhaços e socorrido no local. De acordo com a Polícia Militar, 9 dos mortos são suspeitos de participar da troca de tiros. Um deles foi identificado como Carlos Alberto Marques Toledo, conhecido como Fiel da Penha. Ele era gerente do tráfico de drogas na região e vinha sendo procurado pela polícia. Outro morto identificado foi o traficante do Leme, que também era procurado pela polícia e acusado de ser chefe do tráfico de drogas na Chatuba. Durante todo o dia, agentes do BOPE, um helicóptero blindado e veículos blindados monitoraram as vielas da favela em busca de suspeitos que fariam parte da liderança do Comando Vermelho. Por conta do tiroteio, as escolas da região cancelaram as aulas desta quarta-feira, o que impactou a rotina de mais de 3.000 alunos. As visitas domiciliares das equipes de saúde que atendem na comunidade também foram suspensas. Subiu para 16 o número oficial de mortos no confronto entre bandidos e as forças de segurança na Baixada Santista. A ouvidoria da polícia afirmou que tem recebido diversos tipos de denúncias de tortura por parte da população e até informações sobre policiais encapuzados. A Operação Escudo das Forças de Segurança de São Paulo segue trazendo tensão à Baixada Santista. Com o atual número de mortos, essa se tornou a segunda operação policial mais letal da história do estado, ficando atrás apenas do massacre do Carandiru, onde 111 pessoas foram mortas. Iniciada no Guarujá, a operação foi estendida para a cidade de Santos, onde uma cabo da Polícia Militar foi baleada com um tiro de fuzil no dia de ontem. E o número de presos não para de aumentar. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a operação prendeu até o momento 58 suspeitos. Desse total, 38 foram presos em flagrante e 20 eram procurados da Justiça. Também foram apreendidos 385 quilos de drogas, além de 18 armas, entre pistolas e fuzis. Entre os presos está o último suspeito de matar o policial da rota, Patrick Bastos, de 30 anos. O suspeito, que atende pelo nome de Cauã, foi preso após prestar depoimento. Cauã é irmão de Erickson, que já havia sido preso na segunda-feira. Além dos irmãos, a polícia já tinha apreendido um homem na sexta-feira por participação no crime. Mas a truculência dos soldados que estão operando no litoral tem causado um grande número de denúncias para a ouvidoria da Polícia Militar Paulista.
O ouvidor das polícias do estado de São Paulo, Cláudio Silva, informou que existem denúncias de tortura, invasão residencial, agressão contra adolescentes e até mesmo contra crianças. De acordo com o ouvidor, se estão chegando denúncias, elas precisam ser apuradas. Uma das formas de conseguir identificar essas denúncias são as câmeras corporais dos policiais. Ao todo, existem mais de 10 mil e, caso sejam usadas, podem trazer a transparência para a apuração dessas denúncias. Além disso, a atuação dos agentes de segurança será investigado pelo Ministério Público de São Paulo. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, voltou a negar excessos por parte da polícia na operação do Litoral Paulista. Em depoimento à CPI do MST na Câmara Federal, ele garantiu que os laudos do IML não apontam sinais de violência. Segundo o secretário, as denúncias são apenas narrativas. As chuvas que afetaram Pequim nos últimos dias com inundações letais foram as mais intensas em 140 anos, desde o início dos registros das tempestades na China, onde as operações de resgate foram intensificadas nesta quarta-feira. No total, as fortes chuvas em Pequim acumularam o índice pluviométrico esperado para todo o mês de julho em apenas 40 horas e deixou ao menos 20 mortos até agora. De acordo com o Serviço Meteorológico de Pequim, o recorde anterior era de 609 milímetros em 1891. Apesar disso, as chuvas registraram queda considerável nesta quarta-feira. Com isso, as autoridades da capital chinesa suspenderam o alerta vermelho para inundações, depois que o fluxo na maioria dos rios voltou a ficar abaixo do sinal de alarme. A tempestade Doksuri, que chegou a ser classificada como supertufão, atingiu o território chinês do sul para o norte, depois de provocar muitos estragos nas Filipinas na semana passada. Na terça-feira, a mídia estatal CCTV anunciou que as tempestades provocaram pelo menos 11 mortes e deixaram 13 desaparecidos em Pequim. Já em Hebei, quase 800 mil pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas. 9 pessoas morreram e 6 estão desaparecidas. O presidente Xi Jinping pediu todos os esforços possíveis para evitar mais mortes e resgatar as pessoas desaparecidas ou bloqueadas. No distrito de Fangshan, em Pequim, perto do limite de Hebei, correspondentes da AFP observaram um parque completamente inundado. Toneladas de resíduos arrastados pela água estavam acumulados perto de uma ponte. A situação é crítica em Zuozhu, município de Hebei, com grandes áreas inundadas. A CCTV exibiu imagens ao vivo dos resgates de moradores bloqueados. As inundações provocaram interrupção do fornecimento de água e energia elétrica em vários pontos do município. A imprensa estatal alertou na semana passada que 130 milhões de habitantes seriam afetados pelas chuvas extremas no norte do país. E a seguir, depois de 3 anos, Banco Central reduz taxa básica de juros da economia em 0,5 ponto percentual. E ainda, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, promete apresentar solução para o valor no rotativo dos cartões de crédito. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que o projeto da nova regra fiscal deve ser votado na semana que vem. Ontem, durante a reunião de líderes, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, decidiu adiar a decisão. O projeto que estabelece a nova regra fiscal para controlar os gastos do país já foi votado na Câmara, mas ao passar por votação no Senado sofreu alterações. Por isso, precisa voltar a ser discutido no plenário da Câmara. Havia uma expectativa do governo que essa votação seria realizada já no começo do segundo semestre, logo após a volta do recesso parlamentar. Mas durante a reunião de líderes, que estabelece a votação de pautas prioritárias no plenário para os próximos dias, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, anunciou que o novo marco fiscal não tem data para ser votado. Nos bastidores, o que se diz é que Lira espera do presidente da República uma reformulação no primeiro escalão do governo federal. Partidos ligados ao Centrão querem mais espaço na esplanada dos ministérios e continuam reclamando da falta de articulação
dos ministros de Lula. Lira afirmou através de uma rede social que a escolha dos ministros é prerrogativa exclusiva do presidente da República e que ele, enquanto presidente da Câmara, trabalha junto com os líderes partidários para buscar uma composição adequada a fim de que o governo obtenha o apoio necessário para a aprovação de importantes projetos. Lula, por sua vez, reconhece que os partidos ligados ao centro querem mais espaço no governo e entende que isso é natural. O presidente da República deve se reunir nos próximos dias com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir a relação entre executivo e legislativo. Pela manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, para fazer a entrega simbólica de um projeto de lei que trata da arrecadação dos estados. Depois deste encontro, Haddad afirmou que Lira não está vinculando a votação do novo marco fiscal à reforma ministerial e que não há qualquer mal-estar entre a Câmara e o governo. Haddad disse que aguarda uma reunião com os líderes para discutir o texto aprovado na Câmara e no Senado e que, embora Lira não tenha se comprometido com prazos, ele acredita que o texto deve ser votado nas próximas semanas. Haddad afirmou ainda que, sem a discussão do novo marco fiscal, não é possível elaborar o orçamento para o ano que vem. O ministro da Fazenda afirmou hoje que o governo federal vai buscar uma solução para baixar os juros do cartão de crédito. De acordo com ele, o atual patamar do índice é uma vergonha. Haddad garantiu que vai negociar com bancos e varejistas para encontrar uma solução para baixar a cobrança de juros cobrados no rotativo do cartão de crédito. E para isso, ele estimou um prazo de até 90 dias. Atualmente, os juros cobrados de quem não consegue pagar o valor total da fatura gasta no cartão de crédito está em 437,3% ao ano. De acordo com ele, o atual patamar do índice é uma vergonha. Há um compromisso do governo de até, no máximo, final do ano, alguma coisa em torno de 90 dias, nós darmos uma solução final para a questão do crédito rotativo, que hoje é o maior problema de juros do país, que é aquele juro do cartão de crédito, quando você fica inadimplente. Você entra numa roda viva da qual você não consegue sair. Hoje, o varejo, o governo e os bancos estão sentados numa mesa com compromisso de resolver de uma vez por todas esse problema, que é um problema grave para as famílias brasileiras. O ministro comentou que é necessário fazer uma transição para um sistema que seja mais saudável e não leve os brasileiros ao endividamento. Segundo ele, mesmo caindo muito, ele vai continuar alto por um tempo até finalizar a transição. Além disso, o ministro Haddad também disse que o programa Desenrola Brasil está próximo de chegar a 3 bilhões de reais de dívidas renegociadas. Desde o início da iniciativa, dia 17 de julho, cerca de 3 milhões e meio de CPFs com dívidas de até R$ 100 foram tirados da lista de negativados. A meta é que o total das dívidas renegociadas pelo programa seja de 50 bilhões de reais. Uma pesquisa realizada a pedido de uma plataforma de delivery de refeições revelou que é grande a insatisfação dos trabalhadores com as empresas emissoras de cartões de Vale Alimentação e Vale Refeição. A pesquisa da LCA, conduzida em julho, ouviu cerca de 500 pessoas de diferentes regiões do país. Os resultados apontam para as principais queixas dos beneficiários em relação aos serviços oferecidos pelas empresas emissoras. Dentre os problemas mais recorrentes, 38% dos trabalhadores relataram que a bandeira atual dos cartões não é aceita em todos os estabelecimentos. Além disso, 18% apontaram que as empresas não oferecem serviços de qualidade, enquanto 39% dos entrevistados afirmaram que a falta de serviços inovadores é uma preocupação. A Lei 14.442, sancionada em setembro do ano passado, estabeleceu a possibilidade de portabilidade e interoperabilidade para os benefícios de alimentação. Isso permitiria aos trabalhadores trocar a empresa emissora dos cartões e utilizá-los em qualquer maquininha, visando ampliar a rede credenciada.
No entanto, apesar da previsão inicial de implantação para maio deste ano, a lei ainda não havia sido regulamentada pelo governo atual, adiando sua efetivação para maio de 2024. A empresa que encomendou a pesquisa acredita que a portabilidade e a interoperabilidade podem causar um impacto positivo no setor, beneficiando os trabalhadores e o mercado de restaurantes. Além de oferecer a oportunidade de escolher a melhor empresa emissora dos cartões, a interoperabilidade das maquininhas pode resultar na redução das taxas atualmente cobradas das empresas de alimentação pelas grandes emissoras de vales. Estima-se que a economia com essas taxas pode chegar a impressionantes 5 bilhões e 210 milhões de reais ao ano para o setor de bares e restaurantes. A pesquisa ainda revelou que o mercado de benefícios de Vale Alimentação e Vale Refeição movimenta cerca de 150 bilhões anualmente, beneficiando aproximadamente 23 milhões e 400 mil trabalhadores em todo o país. Após 3 anos de estabilidade, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros. Com a baixa de 0,5 ponto percentual, a Selic passou de 13,75% para 13,25% ao ano. A última queda foi em agosto de 2020, em meio à fase mais aguda da pandemia de Covid-19. O placar foi apertado, com 5 membros do Copom a favor da queda e 4 votos contra. A decisão aconteceu em meio às críticas persistentes do presidente Lula e de membros do governo federal. No mercado financeiro, os investidores repercutiam dados do emprego maiores do que o esperado nos Estados Unidos e também sobre o rebaixamento da nota de crédito do país pela agência de classificação de risco Fitch, além da expectativa pela decisão do Comitê de Política Monetária sobre o rumo da Selic, a taxa básica de juros. O dólar fechou em alta de 0,31%, fechando em R$ 4,80. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,32% aos 120.858 pontos. O preço médio do querosene de aviação vai ficar 4,3% mais caro para as distribuidoras. O aumento foi anunciado pela Petrobras. Apesar da alta, a companhia informou que o preço médio do combustível acumula queda de mais de 31% este ano. O querosene de aviação produzido pela Petrobras é importado apenas para as distribuidoras. Essas empresas são responsáveis pelo transporte e repasse do produto para companhias de transporte aéreos e outros consumidores finais em aeroportos. As vendas de medicamentos genéricos cresceram no primeiro semestre, apesar da indústria farmacêutica recuar. E a economia gerada aos consumidores nas compras desse tipo de remédio passou de 19 bilhões de reais no período. Segundo o levantamento da Progenéricos, a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos, as vendas desse segmento no primeiro semestre deste ano cresceram 3,67%. Isso na comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a junho de 2023, foram comercializadas quase 980 milhões de unidades de medicamentos genéricos, com movimentação de aproximadamente 9 bilhões de reais nas vendas da indústria para o varejo, alta de 16,5% ante o mesmo período do ano passado. Só que enquanto a comercialização de genéricos apresentou alta no primeiro semestre, o restante da indústria farmacêutica apresentou queda de 0,65% em unidades comercializadas. E o que pode explicar essa diferença nas vendas entre medicamentos de referência e os genéricos são os preços, já que os genéricos podem ser de 35% a 60% mais em conta que esses produtos de referência. E o Paulo Rocha, que é farmacêutico aqui dessa farmácia onde nós estamos hoje, vai explicar por que isso acontece. Paulo. O medicamento genérico ele é o mesmo medicamento que o de equivalente, o de referência, só que ele não paga os custos da patente do laboratório que desenvolveu, mas ele passa pelos mesmos testes de biodisponibilidade e bioequivalência que garantem que ele tem o mesmo efeito que o original. As pessoas não precisam temer usar o genérico ao invés do de referência. De forma nenhuma, ele vai garantir o mesmo resultado no tratamento.
Tá certo, Paulo, obrigada pelas suas informações. E outro dado importante passado aí pela pesquisa da Progenéricos é que a participação desse segmento entre os medicamentos de uso crônico foi ainda mais expressiva nesse primeiro semestre. Olha só, os genéricos representaram nesse primeiro semestre cerca de 80% das vendas dos medicamentos para hipertensão e colesterol. A realização do sonho da casa própria segue mais pesada no bolso dos brasileiros. Um indicador que mede o valor de imóveis nas 50 principais cidades do país mostrou que o valor da casa própria apresentou uma alta maior do que a apurada pelo IPCA. Em 7 meses, aumentou 2,96%. Já em 12 meses, 5,61%. Segundo o relatório, o preço médio calculado para os imóveis anunciados para venda é de cerca de R$ 8.550 por metro quadrado. A cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, segue tendo o metro quadrado mais caro do Brasil, custando mais de R$ 12.000. Já a mais barata é Betim, em Minas, valendo cerca de R$ 3.700. A Receita Federal vai fazer um leilão com 91 lotes de mercadorias apreendidas ou abandonadas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Quem quiser ver e dar um lance pode ir até depois de amanhã ao terminal para conferir se vale a pena arriscar R$ 800 por uma máquina fotográfica ou R$ 100 mil por uma peça de roupa. Tem até veículos. O resultado será aberto ao público no próximo domingo. A famosa lâmpada incandescente inventada por Thomas Edison em 1879 foi proibida nos Estados Unidos. A decisão vai de acordo com as novas regras de eficiência energética no país que entraram ontem em vigor. Ela foi substituída pelas lâmpadas LED, que dividem opiniões, mas que transformou o cenário energético do país. Por consumir menos energia, elas são mais econômicas e ainda ajudam a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, uma das principais causas das mudanças climáticas. No Brasil, a lâmpada incandescente foi banida ainda em 2016. O novo padrão anunciado pelo governo Biden exige que as lâmpadas atendam a um padrão mínimo de 45 lumens por watt, que é uma medida de brilho, e as incandescentes costumam produzir bem menos do que isso. Com quase 2 séculos de produção, este foi o fim de uma era. E veja a seguir, Yanomamis denunciam a volta dos garimpos ilegais às suas terras. E veja também, China reduz horário para as crianças usarem telefones celulares. Seis meses após o governo federal intervir nas terras Yanomamis contra o garimpo ilegal, novas denúncias dos povos indígenas mostraram que houve o retorno de garimpeiros e que a fiscalização não conseguiu alcançar algumas áreas. Além disso, foi registrado também o aumento de malária na região. As conclusões fazem parte de um relatório publicado com base em relatos de lideranças regionais. Os grupos que gerem e cuidam da região informaram que em junho foi registrado denúncia sobre a movimentação de garimpeiros nos rios Apiaú e Couto Magalhães. Por outro lado, mesmo com a atenção redobrada, os indígenas disseram não ter visto operações dos órgãos do governo federal contra a exploração ilegal de ouro. Segundo o relatório, a assistência humanitária falhou na logística de distribuição de cestas básicas e, por isso, a situação da desnutrição ainda é grave na região. Além desses fatores, a malária não só persistiu, como avançou muito no local. Um dos motivos principais para isso é que a infraestrutura das equipes de saúde na região segue precária, apesar de polos de saúde que haviam sido fechados devido à insegurança já terem sido reabertos. O documento ressalta ainda que a situação de insegurança gerada pela violência associada ao garimpo ainda atrapalha a atuação dos agentes de saúde. As associações também dizem que o governo demorou para fechar completamente o espaço aéreo sobre a região.
Com o avançar da operação de repressão ao garimpo por terra, os aviões se tornaram a forma que os garimpeiros encontraram para manter o fluxo de suprimentos ativo para dentro do território. Sabe-se que o garimpo ilegal é um problema que atinge diversas esferas da vida local. A contaminação dos rios por mercúrio e a segurança alimentar dos indígenas afetadas são as principais problemáticas causadas pela presença dos garimpeiros. Além disso, o aumento da proliferação de doenças como a malária, leishmaniose, sífilis e tuberculose nos territórios afeta a vida dos povos indígenas locais. O governo federal editou uma medida provisória para liberar mais 140 milhões de reais com o intuito de empregar as Forças Armadas no apoio às ações de emergência em terras indígenas, em especial na Amazônia. Significa que o presidente Lula disponibilizou um crédito extraordinário em favor do Ministério da Defesa para que haja um redirecionamento de recursos adicionais às Forças Armadas. Por ser uma MP, o texto vai passar por análise pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado Federal. A medida também teve início no início deste ano. Agentes federais estão fazendo operações para combater os crimes ambientais e retirar invasores de reservas indígenas. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do chamado Protocolo Não é Não. O objetivo é prevenir o constrangimento e a violência contra a mulher em casas noturnas, boates e casas de espetáculos musicais, em locais fechados ou shows. Esses locais deverão sempre ter uma equipe de segurança para atender as vítimas e afastar os agressores. O projeto da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, ainda terá que ser votado pelo Senado. Em São Paulo, já começou a funcionar um programa para proteger as mulheres. A nova política pública foi lançada em uma cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado. No evento, 2 decretos estaduais foram assinados pelo governador Tarcísio de Freitas, que regulamentaram as leis 17.621 e 17.635, ambas de 2023. A gente quer fazer com que as mulheres atinjam a sua emancipação, a sua independência. E tem a questão do combate à violência, do combate à importunação. Tem a questão do estupro, tem a questão do feminicídio. Isso é uma coisa que nos envergonha. O estado mais rico do Brasil não pode ter as estatísticas que tem hoje. E aí, nós vamos ter que trabalhar de novo todos juntos. Governo do estado, prefeituras, judiciário, Ministério Público. As 2 novas leis visam uma maior proteção ao público feminino em bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos. A partir de agora, esses estabelecimentos deverão prestar auxílio à mulher que se sentir em situação de risco, seja de assédio sexual ou de estupro. O evento, que também contou com a presença de lideranças da sociedade civil, de secretários de Estado, deputados, vereadores, convidados e do prefeito da capital, Ricardo Nunes, marcou o lançamento da nova política pública para combater a violência contra a mulher no estado de São Paulo, o chamado Protocolo Não Se Cale, além da campanha institucional São Paulo por Todas. Além disso, foi anunciada a instalação do Espaço Maternidade no metrô, um projeto piloto que visa oferecer um local confortável e seguro para acolher mulheres que precisam amamentar, trocar fraldas e cuidar de seus bebês. O projeto é desenvolvido em parceria entre a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, o metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, com apoio da Secretaria da Saúde. A secretária estadual de Políticas para a Mulher, Sonaira Fernandes, falou sobre a implantação do protocolo Não Se Cale. O estabelecimento, ele precisa ser amigo da mulher, sob pena de ser fiscalizado, sob pena de multa. Então, é uma campanha do Estado de São Paulo. É uma campanha que traz na sua legislação essa obrigatoriedade para o segmento de bares e restaurantes. Porque, observe, a capacitação que nós entregamos hoje para as mulheres do Estado de São Paulo não gera custo para o benefício, para os estabelecimentos. O nosso objetivo é que as mulheres participem de uma peça teatral, esteja em bar, esteja em festas, em casas de cultura e se sinta protegida. Então, o estabelecimento ele precisa entender a necessidade e a urgência desta política.
O presidente Lula culpou hoje os líderes Vladimir Putin da Rússia e Volodymyr Zelensky da Ucrânia por não pararem a guerra entre os países. O petista afirmou que enquanto muitas pessoas morrerem, os dois não desistem do objetivo da vitória. Lula também criticou o Conselho de Segurança da ONU, que não agiu para que o assunto estivesse pelo menos sendo discutido. Mesmo assim, o presidente garantiu que o Brasil vai continuar participando de reuniões e negociações até que a paz seja restabelecida. Um levantamento de uma empresa ucraniana de análise de dados revelou hoje que a taxa de natalidade da Ucrânia caiu 28% desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022. Os dados apontam que 38.324 bebês a menos nasceram no país nos primeiros 6 meses deste ano, em comparação com 2021, antes da guerra. De acordo com a Open Data Vault, a queda de 2021 a 2023 é a maior desde que a Ucrânia conquistou a independência em 1991. A próxima queda mais acentuada foi em 2015, após a anexação da Crimeia pela Rússia. As Nações Unidas também apontam que, mesmo antes da guerra, a população da Ucrânia deveria diminuir em 50% até 2050. As taxas de natalidade já estavam caindo 7% ao ano desde 2015. Este ano, uma média de 16 mil bebês nasceram por mês, em comparação com 23 mil bebês nascidos mensalmente antes da invasão russa em grande escala. De acordo com dados do Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, também há cerca de 6 milhões de refugiados que deixaram a Ucrânia desde fevereiro de 2022. Alguns especialistas, contudo, acreditam que os ucranianos vão voltar a ter mais filhos após o fim da guerra. Com o objetivo de reduzir o tempo de tela de crianças e adolescentes e evitar o desenvolvimento de vício em redes sociais e aplicativos, a administração do ciberespaço da China anunciou uma nova proposta legislativa que pode limitar o tempo de uso desses dispositivos móveis. Além de também implementar uma espécie de controle parental para que apenas determinados conteúdos sejam acessados pelos mais novos, a ideia é que os menores de 18 anos só poderão acessar a internet de dispositivos móveis das 6 horas da manhã às 10 da noite, e ainda com um horário máximo de uso a ser estipulado, a depender da faixa etária. Quem tem 16 ou 17 anos pode usar 2 horas por dia. Entre 8 e 15 anos, 1 hora. E menores de 8 anos, 40 minutos. Em cima disso, o texto também propõe que crianças entre 12 e 16 anos só poderiam acessar conteúdos educativos e notícias, enquanto menores de 3 anos só teriam direito a músicas e conteúdos focados em áudio. O texto ainda está em fase de rascunho e a próxima etapa é uma consulta pública para que a população contribua com críticas ou sugestões. Não há previsão para que essa legislação seja aprovada ou que os horários de uso sejam implementados no país, mas a atual versão do documento deve ser finalizada até setembro deste ano. As principais empresas de tecnologia da China ainda não se manifestaram sobre a proposta, mas é possível que nem todas concordem com a proibição. Afinal, companhias de serviços online geram receita com base em acesso e consumo, inclusive de públicos menores de idade. Medidas parecidas, inclusive, até já foram implementadas por companhias como a ByteDance, dona da TikTok, que limitou o tempo de uso diário do app chinês para crianças ainda em 2021. Sem contar que, para que os mecanismos de controle de tempo sejam efetivos, as fabricantes devem trazer alguma forma de identificar que o usuário é uma criança, como as operadoras já fazem ao registrar uma conta, ou um mecanismo padronizado para efetuar a restrição por idade. Máscaras de proteção ao sol e ao calor que cobrem o rosto todo, deixando apenas olhos, boca e nariz à mostra, ganharam mais notoriedade na China por causa das altas temperaturas.
Com os termômetros ultrapassando os 35 graus, o uso de facekines ganhou mais adeptos no país asiático. Assim como qualquer roupa de banho, essas máscaras podem ser usadas dentro d'água. Aliás, elas são usadas por chineses durante o verão há anos e são feitas de tecidos leves, alguns inclusive com tecnologia resistentes a raios UV. E costumam ser combinadas com outros itens de proteção do calor, como blusas de mangas compridas, chapéus, ventiladores portáteis, sombrinhas e óculos. Tudo para evitar queimaduras e calor. A Organização Meteorológica Mundial alertou que as temperaturas extremamente altas que afetam o hemisfério norte são o novo normal do mundo, como uma reação do planeta às mudanças climáticas. Já a agência especializada da ONU lembrou ainda dos perigos dessas altas temperaturas para o corpo humano, que aumentam a chance de ataques cardíacos e mortes. E a seguir, Brasil empata com a Jamaica e está fora do Mundial de Futebol Feminino. E ainda, o mistério do urso que fica em pé, parecendo um humano, ganha cada vez mais espaço nas redes sociais. As inovações tecnológicas podem ajudar não somente nos costumes e bem-estar da população, mas como também na saúde. Um estudo mostrou que a inteligência artificial consegue fazer um rastreamento preciso de câncer de mama. Publicada na revista The Lancet Oncology, a pesquisa apontou que a inteligência artificial pode tornar a triagem de mamografia mais precisa e eficiente. O levantamento foi feito com mais de 80 mil mulheres na Suécia e apontou que, além do rastreamento, a inteligência artificial é segura e eficiente. A pesquisa mostrou que a inteligência artificial detectou 20% mais cânceres em comparação com a leitura da mamografia feita por 2 radiologistas. Os pesquisadores também notaram que o sistema não aumentou os falsos positivos e reduziu a carga de trabalho de leitura da mamografia em 44%. Contudo, sua utilização ainda pode demorar um tempo considerável, já que os especialistas ressaltaram que a inteligência artificial não está pronta para ser implementada na triagem de mamografia. Isso porque ainda é preciso entender a combinação dos radiologistas com a inteligência artificial e o custo-benefício da tecnologia. Os pesquisadores alertaram para as limitações do estudo, incluindo que a análise foi realizada em um único centro e foi restrita a um tipo de dispositivo de mamografia e um sistema de inteligência artificial. No entanto, mesmo com algumas adversidades, entender que existe a possibilidade de se descobrir com antecedência e monitorar o câncer de mama pode salvar muitas vidas dessa doença que atinge anualmente mais de 66 mil mulheres só no Brasil, conforme dados do Ministério da Saúde de 2021. A seleção brasileira de futebol feminino empatou com a Jamaica em 0-0 e está fora da Copa do Mundo. A precoce eliminação colocou em xeque o trabalho da treinadora Pia Sandage e deu ponto final à trajetória de Marta na seleção. Após perder para a França por 2-1, a seleção brasileira entrou em campo precisando vencer para seguir viva na Copa do Mundo. Para isso, a técnica Pia Sandage escalou Marta como titular, mas nem a camisa 10 brasileira conseguiu dar brilho ao Brasil, que não conseguiu ultrapassar a defesa jamaicana. Durante toda a partida, a seleção brasileira atacou a Jamaica, mas não conseguiu transformar a superioridade ofensiva em gols. Nas poucas vezes em que levou perigo para a meta jamaicana, lá estava a goleira Spencer para defender. Com o empate sem gols, o Brasil ficou na terceira colocação do Grupo F com apenas 4 pontos e deu adeus à Copa do Mundo. Já a Jamaica somou o ponto necessário para garantir 5 pontos e a segunda colocação do grupo. As jamaicanas avançaram para a próxima fase ao lado da França, primeira colocada do grupo.
grupo. A partida marcou a última aparição de Marta em Copas do Mundo. Com 37 anos, a camisa 10, eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo, se despede do torneio como a maior artilheira da história dos mundiais entre homens e mulheres, com 17 gols, mas sem ter conquistado nenhum título. O mais perto que Marta chegou de uma conquista foi em 2007, quando o Brasil ficou com o vice-campeonato contra a Alemanha. Esse é o pior desempenho da seleção brasileira em Copas do Mundo desde 1995, quando também não avançou para a próxima fase da competição. E também o pior desempenho da técnica Pia Sandhage em Copas do Mundo, já que em 2011 ela levou os Estados Unidos ao vice-campeonato e em 2019 avançou até as oitavas de final com a Suécia. Nos próximos dias, a Confederação Brasileira de Futebol vai decidir se a sueca permanece no cargo de treinadora da seleção. O ex-jogador Daniel Alves recebeu nesta quarta-feira a notificação da Justiça Espanhola para o julgamento pelo crime de estupro cometido contra uma mulher em Barcelona. De acordo com o escritório que representa o caso, o ex-atleta brasileiro nega a acusação, mas não irá recorrer do processo. Segundo o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, o ex-jogador do Barcelona e da seleção brasileira foi citado para receber a resolução que encerra a fase de investigação e que detalha os indícios que a juíza de instauração considera que das provas realizadas existem contra ele. Na saída da sessão de um tribunal de Barcelona, Cristóbal Martel, advogado de Daniel Alves, alegou que o réu tomou a decisão de não recorrer, que a estratégia é agora economizar tempo e chegar mais rápido ao julgamento. Réu no caso Daniel Alves continua preso em Barcelona até o julgamento, que inicialmente deve acontecer em setembro deste ano. O jogador foi denunciado no início deste ano por um crime de estupro supostamente cometido no dia 30 de dezembro de 2022, em um banheiro de uma boate em Sutton, Barcelona. Daniel Alves negou conhecer a vítima e mudou a versão dos fatos 3 vezes, até dizer que a relação sexual com a suposta vítima foi consentida. Além disso, teve 3 pedidos de liberdade condicional negados pela Justiça por uma possível fuga do país. Uma raça de urso incomum tem intrigado muitas pessoas pela sua aparência, que até fez aumentar o número de visitantes de um zoológico na China pela sua semelhança com o ser humano. Não de aparência, mas pela postura. Toda essa história começou após um vídeo publicado nas redes sociais. Nas imagens é possível ver um urso do sol em pé sobre uma rocha em seu zoológico, com postura ereta, apoiado nas patas traseiras. Alguns usuários do Weibo começaram a duvidar da verdade e do urso, e chegaram até dizer que o zoológico teria colocado um humano em uma fantasia de urso. Alguns internautas até chegaram a dizer que provavelmente era o trabalho de verão de alguém que se fantasiou. O zoológico localizado em Xinjiang negou essas teorias e explicou que essa raça de urso são menores do que os outros e parecem diferentes, mas são reais. Por conta da polêmica, um zoológico da Inglaterra também divulgou um vídeo de animais da mesma espécie para defender a tese do zoológico chinês. O urso malaio, ou do sol da Malásia, pode ser encontrado nas densas florestas de planície do sudeste asiático. Ele é o menor membro da família dos ursos e costuma ser do tamanho de cães grandes, podendo chegar no máximo a 1,30 m de altura. Em comparação, os ursos pardos e de outras espécies podem chegar aos 2,80 m de altura. E, além disso, consegue ficar de pé como um homem. Depois do vídeo do zoológico inglês, não restam mais dúvidas. Embora muito parecido com um ser humano, o animal realmente é um urso legítimo. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.